Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about you. Fala, meu amigo, graça e paz seja multiplicado em Cristo Jesus. Que Deus ele possa abençoar a tua casa, a tua família, os teus negócios, porque você é menina dos olhos do Senhor. E novamente nós vamos ver que Deus ele se manifesta a Abraão. Abraão aqui no capítulo 17 do livro de Gênesis. Ou seja, nós vamos fazer uma sucinta explanação, uma coisa bem prática para que nós venhamos aprender novamente com o livro de Gênesis no capítulo 17. Quando nós chegamos no capítulo 17 de Gênesis, nós vamos ver três palavras-chave. A primeira palavra-chave é a palavra promessa. Nós vamos ver que existe uma palavra-chave e a primeira palavra-chave é a palavra promessa, porque Deus ele resolve se manifestar novamente a Abraão, só para novamente renovar a sua promessa. A segunda palavra-chave que nós vamos ver aqui é a palavra tempo. O tempo era o maior obstáculo. O tempo estava causando incredulidade, estava causando dúvida no coração, tanto de Abraão como também no coração de Sara. Então nós vamos ver que o tempo aqui era o maior obstáculo. Então nós vamos ver que a segunda palavra-chave aqui no capítulo 17 é a palavra tempo. E em terceiro lugar, nós vamos ver que a terceira palavra é a palavra obediência. Nós vamos ver que mesmo tendo pouca fé, mesmo sendo incrédulo, mesmo agindo com dúvida, Abraão resolveu colocar sua fé em prática e obedeceu a Deus. Então são três palavras que nós vamos ver com ênfase bem explícita aqui no livro de Gênesis, no capítulo 17. É a palavra promessa, a palavra tempo e a palavra obediência. Quando nós vamos para o verso 1 ao verso 27, ou seja, todo o contexto do capítulo, nós podemos dividir em 5 fatos ou 5 fases o capítulo 17. Quando nós vamos do verso 1 ao verso 4, nós vamos ver que é Deus renovando a sua promessa para Abraão. Quando nós falamos que Deus está renovando a sua promessa com Abraão, nós aprendemos alguma coisa. Primeiro, nós aprendemos que mesmo com o fator do tempo, Deus renova a sua promessa a Abraão. Ou seja, o tempo não iria acabar, o tempo não iria sucumbir aquilo que Deus ele prometeu para Abraão. Abraão, ele tinha o fator do tempo como o maior obstáculo, mas Deus ele não ficou olhando para o tempo, ou seja, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. É Deus fazendo o tempo não ser obstáculo para que Abraão não venha ter êxito na promessa de Deus. A segunda coisa aqui que nós vamos ver que o próprio Deus ele se coloca como garantidor. Deus ele fala: eu sou o teu Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, pode até ter obstáculo, mas Deus ele se coloca como Deus e o Deus Todo-Poderoso. Quando nós falamos que Deus Todo-Poderoso é o Deus que tudo pode fazer, que nada pode parar, que nada pode ameaçar a sua promessa. E nós vamos ver também que ele fala que Abraão seria pai de uma grande nação, ou de uma grande multidão. Nações sairiam de Abraão, ou seja, como também reis sairiam de Abraão. E em quarto lugar, nós vamos ver que existe um requisito. Deus fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, Deus estava exigindo somente que Abraão viesse andar na presença de Deus e viesse a ser íntegro, viesse a ser honesto. Então nós vamos ver também do verso 5 ao verso 8 que Deus ele muda o nome de Abrão. Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de uma grande multidão. E Deus fala assim: te farei frutificar sobremaneira. Ou seja, de Abraão viria uma grande descendência. E em terceiro lugar, ele fala que a terra que ele peregrinava seria a terra que Deus daria, ou seria a terra que Deus daria como posse, aquela terra a qual Abraão ele estava sendo peregrino, Deus daria aquela terra para Abraão e para a sua descendência. E em quarto lugar, Deus fala: eu serei o vosso Deus. Deus estava se comprometendo a ser o Deus de Abraão e estava também se comprometendo a ser o Deus de toda a descendência. Uma vez que Deus é Deus de Abraão, uma vez que Deus é Deus de toda a descendência, Deus ele estava dando a garantia
que a promessa iria acontecer. Porque quando Deus, Ele é Deus, existe proteção, existe segurança e existe êxito. Então nós vamos ver aqui que Deus, aqui no verso 5 ao verso 8, Deus, Ele muda o nome de Abraão. E nós vamos ver do verso 9 ao verso 14, Deus institui a circuncisão, ou seja, todos teriam que circuncidar. A Abraão, Ismael e toda a sua casa. A circuncisão seria uma prova que Abraão e a sua família creram ou estavam crendo na promessa de Deus. Hoje nós cremos com o nosso coração. Então nós vamos ver que do verso 15 ao verso 22, Deus também muda o nome de Sara. Sara não seria mais Sara, mas seria Sarai. E do verso 23 ao 27, nós vamos ver que Abraão, ele obedece, né? Ele toma a iniciativa de obedecer a Deus, a sua casa e toda a sua parentela, seus empregados, todos aqueles que foi comprado por dinheiro na casa de Abraão, eles foram circuncidados como prova de obediência a Deus. E quando nós falamos em obediência a Deus, nós temos que ter cuidado, porque quando nós falamos de obediência, nós vamos ver alguns pilares. Primeiro, nós vamos ver que tem que haver submissão. Quando nós obedecemos a Deus, nós temos que nos submeter à sua voz, à sua palavra, ao seu mandamento. O segundo pilar da obediência é a entrega. Nós temos que entregar. Quando nós falamos de entregar, nós falamos que nós temos que nos doar por inteiro a Deus para que a promessa de Deus venha acontecer nas nossas vidas. Muitas vezes a incredulidade, a dúvida nos deixam fora da promessa de Deus porque nós não depositamos de todo o nosso entendimento ao Senhor. Nós não queremos confiar. O salmista falou, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, em terceiro lugar, nós temos que confiar no Senhor. Ele falou para Abraão, Abraão, eu sou Deus, eu sou todo-poderoso. E uma vez que Deus se comprometeu a fazer a promessa, a se cumprir na nossa vida, nós temos que depositar realmente toda a nossa confiança ao Senhor. E em quarto lugar, nós temos que reconhecer que diante de nós tem alguém que pode realizar o milagre. Reconhecer que diante de nós tem alguém que pode fazer o impossível acontecer. Então, no capítulo 17, quando Deus ele renova, mesmo com o obstáculo do tempo, e Abraão ele obedece a Deus, nós vamos ver que Deus ele lá na frente faz cumprir tudo aquilo que prometeu a Abraão em nome do Senhor. E que Deus ele possa nos abençoar de uma forma grandiosa e poderosa. Não só hoje, mas para todo sempre. Que Deus possa ser o teu Deus. E é só vitória. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing she moves.